Queridos, as cartas às 7 igrejas da Ásia, todas elas estão inseridas dentro de um contexto geral. E quando João escreve essas cartas, recebendo a revelação do próprio Deus, ele escreve essas cartas dentro de um contexto específico de cada uma destas cidades, tanto num contexto histórico quanto num contexto espiritual. Essa é a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. Esmirna é a atual Izmir, na Turquia dos nossos dias. Quando o apóstolo João endereça essa carta, o próprio livro de Apocalipse, a estas igrejas, a igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna era uma cidade muito próspera, era uma cidade que era famosa por causa do seu comércio, famosa por causa da sua localização, uma cidade portuária, famosa por causa do comércio, da arquitetura que ela tinha. A cidade de Esmirna era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Na época, ela era uma cidade que competia com Éfeso, e também com Pérgamo, por causa da sua economia, por causa da religiosidade. Na cidade existia um culto que era conhecido como culto ao imperador. A cidade tinha uma devoção ao imperador romano, e os moradores dessa cidade, então, eles eram incentivados a adorar o imperador, o que colocava os cristãos numa certa dificuldade, porque os cristãos eles adoravam somente a Deus. A consequência disso é que existia na cidade uma perseguição muito grande aos cristãos. Durante o período que João escreve essa carta, mais ou menos no período que João escreve essa carta, o imperador Domiciano, no final do século, ele levanta uma grande perseguição contra os cristãos, e sendo a cidade de Esmirna uma cidade que tinha o culto ao imperador, essa perseguição foi mais ferrenha nessa região. No contexto espiritual, nós vemos que essa carta ela é uma carta encorajadora. Deus passa para o apóstolo João e ele transmite a mensagem à igreja, uma mensagem de encorajamento e, ao mesmo tempo, advertência àquela igreja para que ela não tenha medo diante daquela situação que ela estava vivendo e também da situação que ela haveria de viver. A centralidade dessa carta é a fidelidade a Deus e, ao mesmo tempo, a esperança. A carta traz esperança para aqueles crentes, aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. Alguns já tinham parentes presos, outros tinham morrido por causa do Evangelho. Então, essa carta à igreja de Esmirna é um poderoso chamado, uma poderosa advertência à perseverança e à fidelidade. Todo o contexto da carta está relacionado com o contexto da cidade em que a igreja estava localizada. A igreja é uma igreja pobre, mas é uma igreja pobre numa cidade rica. Como eu disse, é uma cidade importante, uma das cidades mais importantes da Ásia. Só que os cristãos daquela cidade, eles são identificados aqui como pessoas pobres. Jesus fala, conheço a tua pobreza. Ou seja, pessoas pobres vivendo numa sociedade rica. A igreja era uma igreja fiel a Cristo, em uma cidade onde os moradores eram fiéis ao império ou ao imperador romano, por causa do culto que tinha ali ao imperador. A igreja era uma igreja vitoriosa. Quando nós olhamos para o contexto dela, nós vamos ver que é uma igreja vitoriosa. Em uma cidade onde acontecia Jogos Olímpicos. Existia ali em Esmirna um estádio
e era comum os Jogos Olímpicos naquela época, e os Jogos Olímpicos aconteciam naquela cidade. Então, irmãos, ser cristão em Esmirna era um risco muito grande em vários aspectos. Era risco de você perder todos os seus bens, era risco de perder a sua vida, era risco de ser separado dos familiares, era risco de ser caluniado, de ser perseguido. No entanto, quando nós lemos essa carta, nós vemos que ela é uma das poucas, né? Nós temos duas cartas, que recebem apenas elogios do Senhor Jesus Cristo. Enquanto todas as outras, exceção a Filadélfia, tem sérias críticas, carta à igreja de Esmirna, nós não temos crítica alguma a essa igreja, nós temos apenas elogios. A fidelidade é um princípio básico da vida cristã, mas é um princípio que tem sido negligenciado hoje. Nós vemos maridos e esposas que estão quebrando os votos assumidos no casamento. Nós vemos pais quebrando os votos assumidos nos batismos dos seus filhos. Nós vemos crentes que fizeram a sua pública profissão de fé, e ao fazer a pública profissão de fé, fizeram promessas, e essas promessas estão sendo cumpridos, né? Então, votos sendo quebrados, votos que foram feitos no momento da profissão de fé. E aí vem então para a gente aquela pergunta: como ser fiel em um tempo difícil como nós estamos vivendo? Nós vamos observar que a igreja de Esmirna estava vivendo em um tempo mais difícil do que os nossos, porque além das perseguições psicológicas, eles tinham literalmente a perseguição física. E essa carta vai nos mostrar que precisamos ser fiéis, independente da situação. E esse vai ser o tema da nossa meditação nessa noite. Precisamos ser fiéis, independente da situação que nós estamos vivendo. O que a Bíblia exige dos filhos de Deus é isso. O apóstolo Paulo fala: o que se requer do dispenseiro de Deus é que ele seja encontrado fiel. Como nós podemos ver a fidelidade na igreja de Esmirna? Quando nós olhamos para a história da igreja de Esmirna, nós vamos verificar, primeiramente, que a igreja estava passando por provas, momentos de provas. Vamos ler todos juntos? Versículo 9, capítulo 2, versículo 9. João registra as palavras de Deus da seguinte maneira, leiamos: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Então eu vejo claramente aqui que a igreja estava passando por um momento de provas, né? Nem sempre tribulações ou provas estão relacionadas a pecado ou falta de fé. Nesse contexto aqui, por exemplo, nós percebemos isso. Existem 3 afirmativos aqui a respeito dessa igreja que Jesus diz que conhece. Ele fala assim: conheço a tua tribulação. E a palavra tribulação aqui significa uma pressão intensa. O sentido é de pressionar mesmo, afligir. Então, o que o Senhor está dizendo é: conheço a sua aflição. No Novo Testamento, essa palavra tem o sentido de perseguição. É como se Deus estivesse dizendo para aquela igreja: eu conheço a perseguição que você está sofrendo. Eu conheço a aflição que você está sofrendo. Mesmo que as pessoas não percebam, mas eu estou atento. Lá no capítulo 1, nós vimos o Senhor Jesus falando que ele é aquele que passeia no meio do candeeiro. E vimos que o candeeiro é uma referência à igreja, que o Senhor está passeando. E a ideia de passeando ali, não é aquela ideia de você estar andando assim sem fazer nada, vou passear. Não é essa a ideia.
é a ideia de estar presente, é a ideia de estar atento. E o Senhor está dizendo aqui, ó, estou atento à tua tribulação. Além da tribulação que Jesus fala aqui, a ideia de pressão que é feita contra essa igreja, ele ainda vai dizer, conheço a tua pobreza. A igreja estava passando por tribulação. Associada a essa tribulação, a igreja estava vivendo pobreza. A pobreza aqui é no sentido literal, é financeiro mesmo. Eles estavam passando apertos por tribulação e estavam passando apertos por causa da pobreza que eles viviam. Lembre que eram pessoas pobres numa igreja rica. E é notório o contraste que existe entre o anjo ou o pastor da igreja de Esmirna e o anjo ou o pastor da igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 17. Quanto ao anjo de Esmirna, a palavra é, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Laodiceia, capítulo 3, versículo 17, tu dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Tu não sabes que és pobre, infeliz, miserável, cego e nu. A gente vê aqui formas de contemplar as coisas contrário à visão de Deus. Os moradores de Laodiceia eram ricos, numa cidade rica, e eles entendiam que eles eram ricos. E Deus fala, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês são nus. Ou seja, pessoas carentes e muito carentes. Em contrapartida, a igreja de Esmirna se considerava uma igreja pobre, e Deus fala assim, mas tu és rico. Por que essa igreja era uma igreja pobre? Existe um comentarista, o Dr. Russell Norman Champlin, e ele faz um comentário dessa carta aqui, e ele diz que aqueles crentes, eles eram pobres, mas não eram pobres porque eles eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar. Que a Bíblia fala que a preguiça leva à pobreza, à miséria. Mas a ideia aqui é que eles eram pobres, mas não porque eles eram preguiçosos ou porque eles não gostavam de trabalhar. Eles eram pobres por causa das perseguições que eles sofriam. As suas propriedades, os seus bens eram confiscados pelo Império Romano, pelo poder romano. Além de tudo isso, por serem servos de Deus, eles sofriam encarceramento. Imagine uma casa em que existe ali o homem que é responsável, né, pelo sustento daquela família, e aquele homem é levado para a prisão. Lembrando que naquela época não existia os aparatos sociais que nós temos hoje. Não tinha contribuição do INSS, não tinha seguro-desemprego, não tinha nada dessas coisas. Foi preso lá, os que estão fora aqui se viram. Dá um jeito, senão vão morrer todo mundo de fome. Os bens confiscados, os homens presos, aquela sociedade, aquela igreja estava passando por situações difíceis. Acrescenta a isso o fato que muitos deles eram escravos. E ainda, acima de tudo, ainda não tinha muitos direitos. Irmãos, aquela igreja sabia literalmente o que era pobreza. Nós não temos a noção de pobreza como eles viviam. No entanto, é declarado pelo próprio Senhor Jesus que eles eram ricos. Eles eram ricos em quê? Eles eram ricos em obras, eles eram ricos na fé, eles eram ricos na oração, eles eram ricos no amor não fingido, eles eram ricos no conhecimento e na vivência da palavra de Deus. De acordo com Mateus, capítulo 16, versículo 20, isso é riqueza diante de Deus. Então nós vemos que era uma igreja que estava passando por momentos de provas, tribulações, pobreza. Além da tribulação e da pobreza,
o texto diz que eles sofriam as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Esmirna era uma cidade em que o número de judeus era muito numeroso. Existia muitos judeus. E desde o exílio babilônico, quando o templo de Jerusalém foi destruído, os judeus, para terem o conhecimento da lei, eles construíram umas sinagogas. Sinagogas era um lugar onde se reuniam para estudar a lei de Deus, ou seja, para ter o conhecimento de Deus. A sinagoga era um lugar que todos os judeus se reuniam. Quando o apóstolo Paulo saía em suas viagens missionárias, o primeiro lugar que ele ia era nas sinagogas e falava do evangelho ali. Depois que ele pregava nas sinagogas, então ele ia para os gentios. Então, sinagoga era lugar de religiosos, de pessoas que queriam estudar a palavra de Deus. Só que o próprio Deus fala aqui que são sinagogas de Satanás. É Deus que está falando de um povo que era o povo da aliança. Os judeus eram o povo da aliança. Lembram de Gênesis capítulo 12. Deus fez uma aliança com Abraão, aliança que se aplicou a todos os seus descendentes. Mas o próprio Deus o chama aqui de sinagogas de Satanás. Por quê? Porque estas sinagogas estavam se aliando com o Império Romano e perseguindo a igreja de Deus. Por isso o Senhor o chama de sinagogas de Satanás. O que nós vemos então? A igreja estava passando por momentos de provas. Mas vamos um pouquinho para frente. Versículo 10, vamos ler todos juntos. Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos ser fiéis em todas as situações. Vimos que a igreja estava passando por momentos de prova. Agora nós vemos no versículo 10 que, além de estar passando por momentos de provas, o futuro imediato era mais sombrio ainda. O futuro imediato era mais sombrio. Por quê? Deus diz para eles: não temas as coisas que tens de sofrer. A pessoa, quando você está passando por uma situação muito difícil, bem difícil, alguém chega para você e fala assim: olha, eu sei que a coisa não está boa não. Eu sei que você está passando por... Mas fica tranquilo, que vai piorar. É isso aqui, gente. Ó. Eu conheço a tua pobreza, a sua tribulação, a blasfêmia daqueles que se declaram judeus, mas são sinagogas de Satanás. Aí fala assim: não temas. Quando fala não temas, a expectativa é assim: vai dar uma virada aqui agora, né? Tipo, Deus vai falar: não temas porque eu vou fazer essa situação mudar. Mas ele fala assim: as coisas que estão para te acontecer. A ideia é: está ruim, mas vai piorar. E aí a explicação: porque o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. A oposição dos inimigos de Deus e dos homens que nós mencionamos aqui, Império Romano, a sinagoga de Satanás, essa oposição, ela sempre existiu. O Senhor Jesus fala sobre isso no Evangelho de João, no capítulo 15, quando ele fala: olha, se perseguiram o Messias, quanto mais aos seus discípulos. O apóstolo João registra aqui que isto haveria de continuar. A palavra Satanás é citado num total de 8 vezes no livro de Apocalipse, 5 delas se referindo à igreja. Esse termo que é usado aqui, Satanás, 5 vezes se refere à igreja.
E aí o Senhor fala que Satanás estaria mandando eles para a prisão. Como que Satanás ia aparecer ali e colocar eles na prisão? Eles seriam presos por causa daqueles que eram instrumentos de Satanás. Lembra que eu disse que existia o culto ao imperador na cidade de Esmirna? No culto ao imperador, uma das coisas que as pessoas faziam era adorar o imperador. Esse adorar, inclusive, era através de frases como César é o Senhor. A igreja ela não dizia isso e ela não vivia isso. A igreja dizia, Jesus é o Senhor. No tempo que Apocalipse foi escrito, Domiciano, o imperador romano chamado Domiciano, ele levanta uma perseguição muito grande contra a igreja de Deus. E o próprio Deus alerta esta igreja quanto às coisas que em breve haveria de acontecer. Seria uma perseguição que teria uma duração de 10 dias. Esta palavra 10 dias, ela tem um duplo sentido. No presente, ali que eles estavam vivendo, naquele momento, tem referência a um período de 10 dias que seria muito intenso contra a vida deles. Mas também ela tinha um sentido profético. Quando a gente estuda a história da igreja, nós vamos ver que houveram 10 momentos na história que a perseguição foi muito intensa. No ano 64, entre 64 e 68, através do imperador Nero. No ano 68 a 96, através do imperador Domiciano. Depois teve perseguição sobre Trajano, sobre Aurélio, sobre Severo, sobre Máximo, sobre Décio, Valeriano, sobre Marcos Aurélio. São 10 perseguições que a igreja sofre ao longo do tempo. E o próprio Deus está alertando. Olha, as coisas estão assim, mas ela vai piorar. E aí a gente vê então os versículos 10 e o versículo 11. Vamos ler todos juntos? Versículo 10 e versículo 11 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto a provas, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então nós vemos, irmãos, precisamos ser fiéis em todas as circunstâncias. Nós vemos que a igreja estava passando por um momento de provas. Nós vimos em seguida que, apesar de estar passando por esse momento de prova, o futuro imediato era mais sombrio. O Senhor alerta contra uma perseguição específica que haveria de acontecer. Mas nós vemos também a recompensa para aqueles que permanecerem fiéis. E aí eu volto ao tema da nossa meditação. Precisamos ser fiéis em qualquer situação, em toda situação. E aqui, os versículos 10 e 11, nós vamos ver a recompensa para aqueles que são fiéis. Ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Normalmente, quando a gente fala em coroa, pelo menos eu sou assim, não sei vocês, né? A ideia que me vem na cabeça é aquele objeto que a gente coloca assim na cabeça. Normalmente os reis, né, colocam aquilo na cabeça. A Bíblia, quando ela fala em coroa, tem duas palavras no Novo Testamento para se referir à coroa. Uma das palavras se refere literalmente àquele objeto que é colocado na cabeça. Mas outra palavra se refere não àquele objeto, mas a momentos. Momentos de alegria, momentos de vitória.
sei se já viram aquelas imagens de filmes antigos, quando acontecia aqueles Jogos Olímpicos lá na Roma Antiga. Aí o vencedor, ele pegava um raminho colocado assim na cabeça dele, de um lado ou de outro. A palavra coroa aqui está relacionada àquilo, que é chamado coroa de louros. O que significava essa coroa? Para aquela pessoa que vencia e era colocada aqui, aquele raminho significava assim: esse aqui é vencedor. E aí ele tinha alguns privilégios. Por exemplo, um dos privilégios era nunca mais pagar imposto. Privilégio bom, né? Pensou? Se o cidadão tivesse 20 anos e vivesse até os 80, 60 anos sem pagar imposto. Esse era um dos privilégios. Um outro privilégio: a pessoa que conseguiu a vitória, que recebeu aquela coroa de louros, ela podia se assentar à mesa com o imperador. Ou seja, quando o imperador fazia o banquete, aquele que foi vencedor, ele tinha esse privilégio de sentar à mesa com o imperador. Quando a Bíblia se refere ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa, aqui está tratando da coroa da vida. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, também fala a respeito dessa coroa. Existem textos que falam da coroa da justiça, coroa da alegria, coroa de glória, mas a ideia aqui é essa coroa de alegria, que trazia para as pessoas que estavam lendo a carta algumas ideias. Por exemplo, uma delas era a coroa de louro, que eu já falei aqui. Quando você transporta isso para a igreja, aquele negócio ali não teria sentido nenhum, a não ser que a igreja assumisse os benefícios. Por exemplo, o vencedor podia se assentar à mesa do imperador. Quando você traz isso para a igreja, o que acontece com o vencedor? Tem direito, privilégio de assentar no banquete do rei. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso, das bodas do Cordeiro, em que aqueles que venceram têm o privilégio de se assentar ali. Teria aqueles louros da vitória. Quando alguma pessoa naquela época executava fielmente sua tarefa no magistrado, ao terminar o tempo de serviço, era concedido uma coroa como uma recompensa pela sua fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, tem a ver com isso. Os filhos de Deus, quando se encontrarem com o Senhor, vão receber essa coroa por fidelidade. A pessoa teria o privilégio de comparecer diante do imperador. Não era qualquer um que podia entrar. Quando o Senhor voltar, aqueles que foram vitoriosos e que tiveram essa coroa vão ter o privilégio de estar na presença de Deus. Veja a ideia que o apóstolo João passa para nós. Sem contar, e eu acho mais interessante aqui, o versículo 11 diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que vem a ser essa segunda morte? A segunda morte, a palavra morte, nós já sabemos que a ideia de separação. A segunda morte é a eterna separação de Deus. Quando o Senhor voltar, igual nós já estudamos nas semanas anteriores, os mortos em Cristo ressuscitarão, nós, os que formos vivos, seremos arrebatados juntamente com esses mortos para encontrarmos com o Senhor nos ares. Mas aquele que não tem Jesus vai passar então pela segunda morte. O que é essa segunda morte? A eterna separação de Deus. Então, queridos, o que nós podemos aprender aqui? Precisamos ser fiéis em toda e qualquer situação. Vimos isso na igreja de Esmirna. A situação da igreja era difícil. O Senhor fala que ela iria
piorar, mas ele conclui dizendo que aquele que for fiel vai receber a recompensa. É impossível falarmos da igreja de Esmirna sem falarmos de um dos pastores dessa igreja. Quando estudamos na história, nós aprendemos a respeito de Policarpo. Policarpo, ele era bispo dessa igreja, ele era pastor nessa igreja. E ele já estava com 86 anos de vida quando aconteceu uma das perseguições sobre esta igreja. O apóstolo João já tinha morrido, os demais apóstolos já tinham morrido. Ficavam então aqueles remanescentes que foram discípulos dos apóstolos. Policarpo foi discípulo de João e era um homem muito respeitado na cidade de Esmirna. Mas em uma dessas perseguições, ele foi capturado. E ele foi mandado então para o estádio, para morrer ali, para a alegria daquelas pessoas que estavam ali assistindo. Só que o procônsul da cidade, seria tipo um prefeito da cidade, o líder da cidade, quando viu Policarpo, ele ficou penalizado. Porque Policarpo era um homem de 86 anos de idade. E aí ele manda então trazer Policarpo à presença dele e convence Policarpo, ou tenta convencer Policarpo a negar o Senhor Jesus Cristo para não morrer. E uma das coisas que o procônsul diz para ele é: você já é um senhor de 86 anos de idade, você vai morrer na fogueira. Só fala aqui diante dessas pessoas que estão aqui que você renega essa fé em Jesus e pronto, você está liberado. Policarpo responde para ele assim: há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor e Ele sempre me fez o bem. Em um único momento em que eu sou cobrado de professar a minha fé diante dos homens, eu não posso negar Ele. Manda aos homens que acendam o fogo. Policarpo foi queimado por causa da sua fé em Jesus. Os seus algozes tentaram forçar ele a blasfemar contra Cristo. E ele respondeu para eles da seguinte maneira: vocês me ameaçam com um fogo que dentro de poucas horas ele acaba. Mas eu preciso ter maior temor do fogo do inferno, que não é extinguido. É esse fogo que vocês precisam temer. Policarpo então morre por causa da sua fé. Mas ele se torna um testemunho do Senhor Jesus Cristo. A igreja naquele contexto sofria por causa da sua fé, mas era uma igreja fiel. O que Deus espera de nós aqui como igreja, queridos? O que Deus espera da sua vida? Talvez você não vai chegar a ser lançado de uma prisão por causa do contexto que vivemos. Talvez não vão te matar por causa da sua fé. Mas constantemente você e eu somos questionados quanto à fé que temos em Deus. Vivemos em um país em que tem tolerância religiosa. Mas quantas vezes você é desafiado a fazer aquilo que Deus não se agrada? A palavra de Deus para nós hoje é um desafio. Precisamos ser fiéis em todas as circunstâncias. Amém?